Bom, começando então mais uma série aí de palestras para falar sobre esse tema, a respeito do favor de Deus. E eu quero aproveitar esse momento para a gente exercitar, né, esse conhecimento, para a gente oxigenar um pouco aí as mentes, os corações, nesse sentido. Existe um sistema de crença, e isso acho que até a grande parte, né, da sociedade, da humanidade, vai por essa linha, porque ela é muito óbvia, ela é muito fácil da gente entender, porque ela é o nosso dia a dia. Então, esse sistema de crença é o seguinte: como Deus me aceita e se Ele aceita. A gente ouve muito, e a gente até fala muito, fala assim, Deus se agrada disso. Ou, Deus não está se agradando de mim. Deus não está se agradando de você. Então, opa, por que Deus está se agradando ou não de mim? Por causa de alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer. Pergunta, isso de fato é assim? Eu digo assim, é comum essa mentalidade? Comum? Eu não vou perguntar se você pensa assim, você conhece pessoas que pensam assim? Né? Mas é uma coisa natural, tá certo? E para explorar um pouquinho mais esse diagrama aqui, eu coloquei alguns detalhes. Então, primeiro, o fazer, né? Ou seja, as minhas realizações, aquilo que eu estou envolvido, a maneira que eu penso e realizo as coisas, a minha construção. Quando eu estou falando de construção, é aquilo que eu venho fazendo na minha vida, né? Então, a gente tem as nossas filosofias de vida, que a gente aprendeu com os nossos pais, que a gente aprende com a sociedade, por boas influências. Então, a minha realização, a minha obra, né, ela determina se Deus vai me aceitar. Né? Essa é uma maneira de pensar. Não estou falando que seja assim, eu estou falando que essa é um sistema de crença, que eu vou falar numa segunda. Então, essa aceitação de Deus, eu coloquei aqui uma expressão, o olhar com favor de Deus. Quando Caim e Abel oferecem, né, uma oferta a Deus, a Bíblia diz que Deus, ele olhou, ele fitou, né, na oferta de um e de outro. E que na oferta de Abel, ele olhou com favor. Então, quando Deus olha com favor, é tudo aquilo que eu quero para mim. Né? Você quer que Deus olhe para você com favor? Óbvio. Quando você fala assim, Deus não está se agradando de mim, Deus deve estar triste comigo. Você está achando que Deus não está olhando com favor para você, Ele está olhando meio aborrecido com aquilo que você fez ou com aquilo que você deixou de fazer. Isso tem a ver ainda com até a própria expressão dessa aceitação, né? Significa que Deus, ele valida, ele certifica como genuíno. Lá também eu vou voltar depois de falar sobre Caim e Abel, fala que houve aceitação para o sacrifício de Abel. E uma aceitação, a expressão ali, quando alguém verifica uma moeda, se ela é verdadeira. Então, quando a Bíblia fala que Deus aceita ou não aceita, o que está em jogo aqui é o olhar de favor de Deus. Então, o que eu quero que Deus me aceite, eu quero que Deus me valide, tá certo? Olha o que eu fiz, olha o que eu tenho feito na minha vida. Então, Deus vai me validar. Vamos dizer assim, a crença em que você será salvo ou você vai ter uma eternidade feliz pelas suas boas obras, se encaixa aqui. Né? Ou seja, você faz uma construção na vida, você se esforça para ter uma vida com uma moral elevada, com caridade. Então você está construindo um futuro, uma eternidade, porque você acredita que aquilo que você faz determina se Deus vai te receber. Isso tem a ver com Deus justificar. Kátia usou essa expressão aqui, o Fabrício também. Então, justificar significa que você foi trazido para o lado de Deus, falou assim, te justifico. Você é um justo. Então você vai desfrutar, né? A gente falou aqui, você não vai ser um cristão bolacha, né? Vai ser um cristão caviar. Você pode desfrutar, você está debaixo do meu domínio. Deus se agrada. Então esse é um sistema de crença.
Vocês acreditam que Deus ele vai me aceitar ou deixar de aceitar, mas isso, aceitação, estou falando não que ele vai me rejeitar, certo? Mas vamos pegar esse conceito mais light, pensar, Deus está se agradando ou Deus não está se agradando de mim. Mas de fato não é assim, dependendo do que você faz ou deixa de fazer, Deus ele vai olhar com favor ou não olhar com favor para você? Vai ser, agora eu vou te abençoar, meu filho. Vai ser, agora não dá, né? Agora peraí, né? Não é assim. Você tem um pai que tem 2 filhos e tem um filho que é grato, outro não grato. A atitude desses 2 filhos vai impactar no olhar de favor do pai para eles dois? Será que não? Não deveria, mas acontece, né? Só um minuto, Dilei. Agora vou colocar Deus na história, né? Deus na história, tem um filho grato e ingrato. Isso muda o olhar de favor de Deus para ambos ou para um deles? Então, um pai humano pode acontecer, né? Se ele tem um filho grato ou ingrato, dele ter uma diferença no olhar de favor. Vou fazer isso para o outro, não vou fazer para um, né? Mas para Deus, né? Isso é dessa forma?